Steht am Buch, reit und tracht a ganze Nacht. Bei men zu nehmen, e nicht verschämen. Bei men zu nehmen, e nicht Olá, bem-vindos ao 6º episódio dos Encontros Espirituais. O meu nome é Tiago Brito Pereira, eu sou tarólogo e terapeuta espiritual e neste podcast vamos abordar temas contemporâneos através de uma perspectiva espiritual que não é religiosa nem dogmática, mas antes pragmática e realista, com os pés bem assentes na terra. Neste espaço semanal teremos uma reflexão pessoal e posteriormente uma conversa aberta com convidados onde aprenderemos juntos como ultrapassar os desafios e as oportunidades que o universo nos apresenta. Esta semana vamos falar de atividade física e desporto e teremos como convidada da segunda parte a Raquel Subtil, profissional do desporto com mais de 20 anos de experiência. Mas o que tem em comum um treino intenso e a prática espiritual? Enquanto o desporto parece evocar alta intensidade no corpo, a prática espiritual pede-nos o contrário, tranquilidade, introspeção. Mas serão estas duas práticas assim tão diferentes? Vamos tentar perceber neste episódio se o desporto pode ser um caminho espiritual. Vamos falar de disciplina, de superação, de conexão entre o corpo e a mente e dos químicos da felicidade que unem ambos os mundos, material, físico e espiritual. Há quem pense que a espiritualidade acontece apenas em silêncio, num templo, num retiro, sentados de pernas cruzadas a meditar, e há quem associe o desporto apenas ao esforço físico, à estética, ao desafio, à competição. Mas e se eu vos dissesse que há um ponto onde estes dois mundos se encontram? Ouvimos muitas vezes que o nosso corpo é o nosso templo, que somos feitos à imagem de Deus, que somos uma parte e o todo da energia universal. Então, não fará sentido considerar que a atividade física é a manutenção do tal templo, onde depois vamos treinar a alma com a parte espiritual, e elas na realidade coexistem, atividade física e espiritualidade? No fundo, ambos os caminhos, a atividade física por um lado e a espiritualidade por outro, nascem do mesmo lugar, a vontade de sermos melhores por dentro e melhores por fora, não por vaidade, mas por um verdadeiro sentimento de crescimento pessoal. Quem pratica alguma destas atividades por vaidade, tanto faz ser a espiritualidade para mostrar ao exterior quão aparentemente evoluídos somos espiritualmente, ou o desporto pela vaidade apenas física, quem faz alguma destas atividades apenas por vaidade, normalmente não chega muito longe e normalmente é muito fraco por dentro. Não tem muita base e acaba por deixar cair aquilo que construiu muito rapidamente. Mas, por outro lado, quando alguém decide levantar-se às 6 da manhã para ir treinar, mesmo quando está cansado, há ali mais do que um esforço físico. Há a vontade de vencer o comodismo, há a vontade de nos transformarmos. O mesmo acontece quando escolhemos meditar ou orar, em vez de reagir impulsivamente às adversidades da vida. Ambos os caminhos pedem disciplina. E a disciplina é, acima de tudo, um ato de amor próprio. A disciplina é a base da espiritualidade, a disciplina é a base do desporto, e deve nascer do amor próprio, deve nascer da necessidade de eu me melhorar, de eu querer ser melhor pessoa, e ao contrário do que muitos pensam, a disciplina não é rigidez. A disciplina é um processo de construção do livre-arbítrio. Isto significa que eu, ao ser disciplinado naquilo que escolho fazer, estou na realidade a fortalecer o meu livre-arbítrio e não estou a deixar ao acaso as situações que me afetam. Por exemplo, na espiritualidade, se eu for disciplinado com as minhas práticas espirituais, eu estou mais capacitado para enfrentar os desafios e não vou justificar os problemas que tenho com situações exteriores. Também no desporto, se eu for mais disciplinado a fazer a minha atividade física, eu terei resultados melhores, conseguirei evoluir melhor e não vou justificar-me com situações externas para não ter conseguido chegar lá.
Se não cheguei foi porque não quis, porque não tive disciplina ou porque ainda não estou preparado e então é a disciplina que me vai ajudar a ficar melhor preparado. Há também algo de profundamente espiritual na respiração ofegante depois de uma corrida, no foco de quem está a levantar pesos, no silêncio mental que se instala quando o corpo está exausto e já não há espaço para pensamentos. Neste momento, constatamos que estamos sós, connosco mesmo, numa presença que é sagrada. Este estado de quem pratica desporto e chega a este ponto de isolamento pelo cansaço é muito semelhante ao estado do que as pessoas procuram em retiros ou meditações. Um isolamento que me obriga a estar comigo e a respeitar o meu tempo. Depois, ainda, há os químicos do corpo. Estes químicos, como as endorfinas, a dopamina, a serotonina, são palavras complicadas e técnicas que muitas vezes associamos apenas à ciência, na realidade fazem a ponte entre o físico e o espiritual. Ao transmitir sensações e emoções positivas, estão também a alimentar a nossa alma. Portanto, o desporto acaba por ser uma forma, ou a atividade física, acaba por ser uma forma de alimentar também a nossa alma. Quando nos sentimos em paz após um treino, quando um banho depois daquele esforço físico nos dá aquela renovação, isto não é só biologia, existe verdadeiramente uma descarga energética e uma recarga energética de energia positiva. A prática espiritual, como a meditação, a oração, também vão ativar esses mesmos químicos, também vão trazer as mesmas sensações. Ambos os caminhos libertam o mesmo tipo de bem-estar. Então, o corpo e a alma, o desporto e a espiritualidade não estão separados. Na realidade, eles têm e devem coexistir. Eu, quando falo em desporto, não tem de ser atividade física intensa, não tem de ser ir correr a maratona, mas é atividade física, fazer mais, algo mais, meter o nosso corpo a mexer dentro do que nos é possível, de acordo com as limitações que cada um tem. Trabalhar o corpo não deve ser um ato de vaidade, deve ser um ato de reverência. Cuidar do corpo é honrar a vida que existe dentro de nós, é honrar a nossa vida e é honrar o presente, a situação atual em que estamos. Trabalhar a espiritualidade é exatamente igual. Claro, o desporto também nos ensina humildade, uma das bases da espiritualidade. Porquê? Há sempre alguém mais rápido, há sempre alguém que levanta mais peso, há sempre dias em que o corpo não responde, em que o resultado não foi aquele que esperávamos ou ficámos aquém do que já fizemos antes. E aí temos uma verdadeira aprendizagem acerca de humildade. E tal como na espiritualidade, nem todos os dias são de iluminação. Há dias em que eu não consigo ser tão sereno, há dias em que eu reajo de maneira que não devia reagir. Os dias não são todos iguais, mas nesses dias menos bons, em que as coisas não correm como eu espero, eu também estou a aprender. E estou a aprender não só a ser humilde, como a melhorar da próxima vez. Ora, não é diferente da atividade física e do desporto, não é diferente da prática espiritual. Outra coisa que o desporto e a espiritualidade têm em comum é que, no fundo, na base, não se trata de competir com os outros. É evidente que há desportos de competição. É evidente que nós, nos desportos de competição, procuramos sempre o lugar mais cimeiro. Mas, na raiz, o desporto serve para competir comigo mesmo, para que eu seja melhor do que era ontem. Há de haver sempre alguém melhor do que eu. Há de haver sempre alguém com mais motivação, com mais disciplina, com mais foco, que vai procurar ser melhor do que eu em competição. Mas eu tenho de melhorar a mim todos os dias, independentemente depois dos meus resultados em competição. Espiritualmente é igual. Não se consegue medir quem é mais ou menos espiritual, naturalmente, mas consegue-se medir quão mais espirituais somos hoje quando comparados com o passado. Portanto, eu devo fazer a prática espiritual não para o exterior, para dizer que sou mais evoluído ou menos evoluído espiritualmente. Aliás, ninguém vai dizer que é menos evoluído espiritualmente, mas devo fazer a prática espiritual no sentido de ser mais evoluído comigo e não perante os demais. Portanto, quer seja numa corrida, quer seja nas Olimpíadas,
quer seja a fazer uma caminhada todos os dias com os meus amigos ou num templo, numa igreja, num sítio sagrado, numa floresta, numa praia, onde estejamos a meditar. Nós procuramos sempre o mesmo. No fundo, procuramos reconectar-nos com a nossa essência. Na segunda parte, eu fui ter com a Raquel ao estúdio, onde ela dá aulas de personal training. Vamos saber mais sobre a atividade física, sobre o percurso da Raquel e sobre como a espiritualidade pode ser ou não um aliado à prática de desporto. Obrigado e até já! Bem-vindos à segunda parte dos Encontros Espirituais. A minha convidada de hoje chama-se Raquel Subtil, é personal trainer há quase 20 anos e nos últimos 8 tem-se dedicado de corpo e alma ao seu próprio projeto, este estúdio que tem uma energia muito forte, muito envolvente e onde, para ela, treinar pessoas vai muito para além do treino físico. Para a Raquel, a atividade dela significa estar presente, fazer parte da vida de quem a procura e também deixar que essas pessoas façam parte da sua vida. Eu conheço a Raquel há cerca de 15 anos, já me ajudou muito no meu treino físico e confirmo, a Raquel não para, literalmente não para. Mais recentemente, a Raquel introduziu a corrida na sua vida como um momento só dela. Para ela é um espaço de silêncio, de foco, de perseverança. É um lugar onde ela se encontra e se supera passo a passo. E como se isso não bastasse, a Raquel leva a sua dedicação também às escolas, onde dá aulas de atividade física a crianças. Para a Raquel, esse trabalho dá-lhe um brilho nos olhos, porque para ela não é só uma profissão, é um caminho, é ter o privilégio de marcar, ainda que por instantes, o percurso de tantas crianças. Esta é a visão que eu tenho da Raquel, desta amizade já de muitos anos. Por falar em crianças, é também uma mãe babada, como ela própria diz, orgulhosa dos seus 2 filhos, o Rafael e a Alicia, e cheia de amor por essa parte tão essencial da sua vida. Na primeira parte falámos sobre o desporto e a relação com a espiritualidade. Vamos entender melhor a nossa relação do nosso corpo com o desporto. Vamos falar sobre movimento, sobre corpo e sobre o espírito. E vamos também tentar perceber como é que tudo isto se entrelaça no percurso de quem vive com o coração em tudo aquilo que faz, que é o caso da Raquel. Raquel, muito obrigado por teres aceitado este convite. Nada, Tiago. Bem-vinda. Este espaço é maravilhoso. É um espaço em que sente-se aqui muita energia de transformação. Parabéns pelo teu espaço. Obrigada. Eu convido toda a gente a vir conhecer o espaço da Obrigada. Raquel no Montijo. Raquel, primeira pergunta, consideras-te uma pessoa espiritual e até que ponto é que defines a espiritualidade na tua vida, Raquel? Considero uma pessoa espiritual, às vezes ainda com algumas dúvidas, não é? Como partilho contigo. Eu sinto, mas às vezes fico na dúvida. O que é que eu sinto e se percebo, se não percebo. Mas acredito muito em toda a parte espiritualidade e como ela faz parte da nossa vida, ou seja, não somos só matéria, digamos assim. Exato. E sentes que a espiritualidade te pode ajudar no dia-a-dia? Consideras que é algo presente ou é algo a que apenas recorres quando sentes necessidade? Não, é algo presente. Ok, portanto, está de alguma maneira também ligada à atividade esportiva para ti? Sim. Okay. De certa forma, sim, também. Como é que começou a tua ligação com o desporto? Eu sei que fazes isto há 20 anos, já foste minha professora também nos ginásios. Como é que começou a tua ligação com o desporto? A minha ligação com o desporto começou desde cedo. Eu nunca fui uma criança de estar parada, a ver televisão. Portanto, sempre gostei de saltar à corda, de andar de patins, de andar de bicicleta, de cair, andar toda esfolada, cheia de sangue. Era esse tipo de crianças. E depois, perto dos 7 anos, fui para a patinagem artística, no qual estive durante alguns anos e que acabei por sair, não porque deixasse gostar, mas
por outras coisas que foram acontecendo e que na minha cabeça, naquela altura, pronto, eu achei que deveria deixar. Entretanto, depois pratiquei também hóquei em patins. E depois daí tive sempre, ia andar de bicicleta ao fim de semana, agarrava, dizia, mãe, vou andar de bicicleta, sozinha. Portanto, eu agarrava na bicicleta, ia sozinha. Na altura também em casa, sempre gostei muito de fazer abdominais e flexões e era autodidata, portanto. E sempre tive muito, eu gostava mesmo daquilo. E no 7º, 8º ano eu lembro-me de dizer que era aquele o caminho que eu queria seguir. Portanto, no qual na altura, e após no 10º ano, quando escolho desporto, na realidade não tive apoio da minha família, porque toda a gente, desporto, isso não é futuro, não é uma profissão. Quando fores mais velho, o que é que vais fazer? Exatamente, era muito isso. E eu disse, não, é isto que eu quero. E mesmo não tendo, o aval familiar, não é? Não, era isso. E fui sempre batalhar pelo que quis. Portanto, não sei, eu acho que é algo que faz parte de mim, eu não sei explicar. Portanto, alguma vez duvidaste se era este o caminho? Portanto, começaste nova, logo no secundário, alguma vez tiveste dúvidas ou te arrependeste? Nunca tive dúvidas, eu sempre soube que era este o caminho que queria seguir. Mas não foi um caminho fácil, portanto, foi um caminho em que não tive apoio, porque a minha família achava que era uma área que não muito reconhecida, não muito a nível de trabalho e de futuro, um pouco aquém de outras profissões, claro. Não é? Mas eu sou muito focada, eu quando quero uma coisa eu vou até ao fim e não foi fácil, acabei por tirar todos os cursos e todas as formações, trabalhava e não tenho problemas nenhum em dizer isso, trabalhei em lojas, trabalhei num café para conseguir tirar os meus cursos e as minhas formações. E orgulho-me disso, O foco foi ainda maior, não é? Trabalhar Sim. para pagar as tuas formações, claro, não é? É mesmo para quem está motivado, sem dúvida nenhuma. Tu começaste este projeto do teu estúdio há cerca de 8 anos, este teu projeto. Eu entendo que trabalhaste noutros sítios e havia um trabalho de grupo e aqui fazes um trabalho mais personalizado. O que é que te ensinou este trabalho sobre as pessoas com quem trabalhas mais individualmente? Ok. Tu lembras, né? Quando me conheceste, eu era só aulas de grupo, portanto, e tu lembras-te, eu vibrava com aquilo e às vezes olho e vejo vídeos e vejo fotos e fico ali um bocado emocionada e de falar nisso também fico. Porque eu vivia mesmo aquilo, era incrível. Não sei se tu te lembras das aulas de jump ao sábado, aquilo era a loucura. Eu entrava às vezes super cansada da semana de aulas, não é? Que dava muitas aulas de grupo, e eu olhava lá para cima, no canguru, podemos dizer, não há problema nenhum, eu olhava lá para cima e dizia, fogo, estão ali 50 pessoas, e às vezes mal está à espera de senha, que alguém pudesse não ir, para fazer a aula, e eu entrava lá, a música começava a tocar, eu não sei explicar, aquilo era mágico, era uma coisa muito mágica. E nessa altura, eu tinha colegas meus que me diziam, tens um grande desgaste físico diário, devias era dedicar-te ao treino personalizado. Eu, não, a minha vida é isto. E efetivamente não me via naquela altura só a dar treinos. Mas depois, portanto, o facto de ser mãe do Rafael, do meu primeiro filho, tive ali alguns desgostos a nível profissionais, como tu sabes, que as pessoas não foram corretas comigo, mas eu Exato. Não vou entrar por aí. Acho que tudo acontece por algum motivo. E trouxe-te aqui. E trouxe-me até aqui. Exatamente. Portanto, na verdade, eu olho para trás e se não fosse isso, se não fosse efetivamente aquele momento na minha vida em que me cortassem
as pernas, literalmente, eu teria continuado lá, não teria crescido A como chamada pessoa. zona de conforto. Hoje está Exatamente. muito na moda usar essa expressão. Ficavas ali. Ficava, porque eu adorava aquilo, e tu lembras e sabes que eu adorava. E estaria lá até hoje. A Raquel nunca teria saído dali, efetivamente. E isso foi que me fez, ok, tens que fazer à vida, tens que procurar outras coisas. E fui, pronto, saindo da zona de conforto, fui tentando ir para outros sítios. Estive também no Prime Fitness na TAP, posteriormente a isso. Estive no Calorias, no Montijo, e foi aí, no Calorias do Montijo, que as próprias pessoas que treinavam comigo, e isso eu nunca vou esquecer, que me incentivaram. Raquel, mas porquê é que tu não abres uma coisa tua? Porquê é que... E eu, não, estás doida, não, isso não, nunca vai acontecer. Mas foram elas que me incentivaram a dar esse passo, e na altura também conversei contigo, e foi com medo, foi com muito medo, também com o apoio da minha família, que tomei essa decisão na altura, e com medo, portanto, do que fosse acontecer. Mas hoje olho para trás e acho que tudo tem um timing na vida, portanto, é preciso as coisas acontecerem para a gente evoluir. E hoje em dia, às vezes sinto falta daquele bichinho das aulas de grupo. Não me revejo atualmente a dar 6, 7 aulas como eu dava, e tu sabes que dava esse número de aulas diárias. No entanto, dou muito mais treinos diários, né? Há dias que dou 10, 12 treinos, muitos deles físicos, porque quando eu trabalho online eu faço sempre com a pessoa. Acho que é uma forma de maior incentivo, portanto a pessoa sente-se mais acompanhada, para lá que ela está a fazer comigo. Estás online, mas estás a treinar como a pessoa Sim, também treina desde em casa. a pandemia, portanto tenho pessoas que se mantiveram online, portanto quando saiu a pandemia, e essas pessoas que treinam comigo online, eu faço sempre com a pessoa. Sim, às vezes também não é, também é cansativo, claro. Mas é gratificante, por outro lado. E a energia entre os treinos, o conversar com as pessoas, é sentir que de alguma forma eu posso contribuir positivamente na vida dessa pessoa. Sei lá, tentar que ela tenha uma melhor educação a nível alimentar, que seja mais focada nos treinos, que perceba como é que eu ia dizer, da importância da atividade física e do exercício físico na nossa vida, não só a nível físico, mas principalmente mental. Falaste aí na pandemia. Como é que foi dar aulas durante a pandemia? Eu queria perceber isto na perspectiva da fé ou da falta de esperança que as pessoas pudessem ter, e se achas que as aulas ajudavam as pessoas a ter um bocadinho mais de fé, digamos assim. Na pandemia para mim também foi inicialmente aqueles primeiros 15 dias que ninguém sabia o que é que estava a acontecer, não é? Estava tudo de pantanas, digamos assim. Depois, no início de abril, foi quando continuámos em pandemia, e eu pensei, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que trabalhar, e as pessoas também não podem deixar de treinar. E então surgiram aí, falei com as pessoas, houve algumas que não quiseram treinar online logo inicialmente, outras não, vamos fazer sim. E lá está, logo nessa altura eu comecei logo a fazer sempre com as pessoas, porque acho que uma coisa é tu estares a fazer com a pessoa vê que estás com ela, e eu acho que da outra parte também sente isso, do que estar, são 20 agachamentos, portanto estás parada, não, e tu conheces-me, eu não sou assim todo, portanto não faz parte de mim. Mas
acho que essa parte das pessoas se manterem ativas também foi muito importante para elas. E há pessoas que lá está, como eu te estou a dizer, que se mantiveram na parte de treino online. Querem manter online. Depois, logisticamente, para elas, ou dos filhos, ou os horários, ou também se trabalham num regime online ou misto, e acabam por, muitas delas, Raquel, olha, hoje pode ser online. Ou tenho mesmo pessoas que treinam online. Só querem online. Sentes que é mais fácil para a pessoa treinar online? Sentes que a pessoa por vezes pode estar mais à vontade, ou isso não é um problema, treinar online, treinar contigo presencialmente é indiferente? Como é que sentes neste momento que tens os teus clientes divididos? Nessa parte portanto, estar mais ou menos à vontade, não acho que haja grande diferença. A única diferença aqui que eu encontro é que, por exemplo, uma pessoa que já treina comigo há algum tempo, eu consigo que ela treine online também e que faça corretamente os exercícios corretos, portanto, com as minhas explicações, com tudo. Uma pessoa que, imagina, começa agora a treinar e não tem experiência qualquer de treino, num momento inicial não aconselho. Portanto, porque tecnicamente, não é? Eu consigo corrigir à distância, mas às vezes é preciso um toque. Exatamente. E se a pessoa não tiver experiência, é mais difícil, não é? Então, numa fase inicial, uma pessoa que nunca tenha treinado, não estou a falar só comigo, que não tenha experiência de treino, não é o indicado. Mas, por exemplo, uma pessoa que já treina, que já tem um historial de treino e que eu já sei que são pequenas coisas que eu consigo corrigir, aí não há problema. E aconselho sempre as pessoas, quando vão de férias, a não deixarem de treinar. Portanto, ou conciliamos os treinos nas férias, ou mesmo quando vão em trabalho para fora. Tenho aqui pessoas que treinam comigo, que trabalham para fora e vão muitas vezes para fora do país, e às vezes temos que ajustar aqui a nível de horários. Muito bem. Agora, falámos sobre os teus clientes e mais ou menos o perfil deles, falando sobre ti, a corrida é um momento muito teu. Eu já passei por ti, às vezes passo por ti de carro e vejo-te a correr. Já me aconteceu passar por ti na Kimi Park e outras vezes em Alhos Vedras e tu não pitaste. Não valia a pena porque tu não me ias ouvir, é isso que eu ia dizer. Eu até podia levar um carro cheio de luzes porque tu naquele momento tu não vês nada. Eu olho para ti e tu estás ali focadíssima e vê-se que aquilo é uma coisa muito tua. Também nunca na vida ia interromper aquele momento só teu. É uma coisa muito íntima. Como é que tu descreves o que acontece dentro de ti quando estás naquele momento de corrida? Quando eu estou a correr, acontece uma coisa e eu partilho muito isto com os meus alunos, às vezes eles dizem-me assim, mas tu ainda vais correr? Mas tu já fazes tanto. Sim, efetivamente eu faço e acabo por fisicamente, isto com os treinos online, fazer 4, 5 treinos online com as pessoas. Portanto, não é o meu treino, mas acabo por me sair fisicamente. Mas não é o meu treino, não é o meu momento. E eu preciso daquele momento. Para mim é importante. Mais mental às vezes do que físico. E quando vou, às vezes não me apetece nada, sou sincera, às vezes estou cansada, não é? O corpo também se ressente, mas eu quando começo a correr eu esqueço tudo à volta, e lá está, às vezes as pessoas até apitam, eu às vezes nem olho, ou às vezes levanto o braço, mas nem sei para quem é que estou a levantar o braço, literalmente. Porque é o meu momento, eu não penso em nada. Enquanto eu vou ali, aqueles 45 minutos, 1 hora ou 1 hora e um quarto, depende do tipo de treino, eu vou focada naquilo que estou a fazer. Digo bom dia, boa tarde às pessoas porque passo, isso digo sempre, a não ser que esteja mesmo num treino muito puxado e que esteja muito ofegante, mas eu não penso, ali é o meu momento, eu não penso. Ou seja, é uma forma também de conexão espiritual, não é? Porque sim. Estás em sim, mas falo sozinha às vezes, falo para mim. Não é diferente da parte espiritual, não é? A parte espiritual é igual, também o facto de estarmos a ajudar o próximo não quer dizer que depois não tenhamos de ter a nossa própria... nos limparmos um pouco das energias todas. Os nossos rituais próprios e até o tempo para nós, não é?
esta questão do desporto, o desporto ser considerado uma atividade muito intensiva, com muita energia, e por sua vez a parte espiritual de ser considerada uma coisa que é mais introspectiva, que é uma coisa que deve ser mais parada, na realidade a essência é a mesma, que é olhar para dentro. Estamos a usar ferramentas diferentes, mas é muito parecido o que tu fazes com a prática espiritual. No fundo, elas são iguais. Obviamente que no desporto só tem resultados quem tem disciplina, não é? Portanto, isso é uma coisa muito básica. Achas que existe aqui há uma questão espiritual associada a isto? Ou seja, se as pessoas que têm tendencialmente, que são mais espirituais, têm mais disciplina do que as pessoas que até nem são nada espirituais? Ou nunca sentiste isso? Nunca senti uma correlação entre uma coisa e outra, pessoalmente. Eu acho que isso, no meu ponto de vista, imagina, às vezes eu falo aqui com pessoas e num treino acabamos por falar de variadas coisas. Quase psicoterapia também. Olha, eu tenho uma aluna minha que às vezes diz assim, olha, hoje venho à psicóloga, não venho à PT, venho à psicóloga. E esses laços que se criam, e tu conheces-me, ou seja, para mim as pessoas são mais do que pessoas, e acho que tu sabes como é que eu sou. Eu não trato uma pessoa como, ok, é um aluno, ok, é mais... Não, cada pessoa tem o seu lugar, porque para mim faz parte da minha vida, ou seja, as pessoas que treinam comigo, e tenho pessoas que treinam comigo já há anos, fazem parte da minha vida, portanto há uma confiança de ambas as partes. Não fugindo à parte da espiritualidade, tenho pessoas aqui que também falamos sobre isso, sobre a parte espiritual, mas não consigo arranjar uma relação entre uma coisa e outra. Ou seja, não te consigo arranjar, aquela pessoa é mais espiritual, digamos assim, e tem mais foco no treino. Aí não consigo arranjar uma relação. Então, qual é que achas que é o fator que faz com que a pessoa mantenha a disciplina de treinar com regularidade? A importância que dá a isso na vida dela. Ou seja, quando a pessoa quer muito, não é? Eu quero muito atingir aquele objetivo. A pessoa vai trabalhar para... Pode até nem conseguir, não é? Isto, não é? Pode até nem conseguir, mas vai trabalhar. Agora, se for uma coisa que a pessoa quer mais ou menos, acaba ali por... ficar meio, não é? Por isso é que eu estou sempre a dizer no foco, na perseverança, na dedicação. Mas eu não posso abrir a cabeça das pessoas e colocar lá isto, não é? Exatamente. A nível das pessoas com quem trabalhas, já testemunhaste alguma espécie de transformação espiritual? Ou seja, de que maneira é que, naturalmente, quando a pessoa treina e quando a pessoa tem alguns resultados, a autoestima melhora? Por sua vez, pode também trazer uma espécie de uma transformação espiritual. Já uma vez testemunhaste isso? Ou seja, falas a nível energético. Sim, energético. Assim, Sim, espiritual não é tornar-se de repente ir para a igreja todos os dias, porque não é sair da Raquel e ir para a igreja. É mais no sentido de sentir que a energia da pessoa mudou. Sim, já. E posso falar de uma pessoa em particular, e já essa pessoa já não treina comigo, mas é alguém que me dou, e que até falamos agora há relativamente pouco tempo, que é a Juliana. Eu conheci a Juliana numa fase da vida dela mais complicada, mais turbulenta, digamos assim, e vi a Juliana mudar completamente a todos os níveis. A vida dela começou a correr muito melhor, e sinto-me grata por ter ajudado de alguma forma, indiretamente, a que isso acontecesse. Portanto, eu dizia muitas vezes, Juliana, que ela dizia, não consigo. E eu dizia, tu consegues. Se eu volto a ouvir dizer isso outra vez, eu vou me chatear contigo. E há uma vez ela diz, não consigo. Não o quê? Eu consigo. Portanto, eu
acho que às vezes é a nossa mente é que nos comanda. E claro que todos nós temos fases menos boas e isso faz parte do nosso crescimento pessoal, emocional, a todos os níveis. Os asiáticos dizem muitas vezes que uma mudança é melhor do que um descanso. Ou seja, eles têm uma expressão que diz que muitas vezes nós mudarmos coisas na nossa vida faz-nos melhor do que descansar. Principalmente quando nós nos estamos a sentir parados e que as coisas não andam e que estamos com uma energia muito estagnada e achamos que temos de descansar e que depois as coisas vão ficar bem porque nós vamos ter uma energia renovada. Mas na realidade, fazer mudanças energeticamente é melhor do que um descanso. Pelo menos é o que este ditado diz. E o desporto, na minha opinião, é isso. Porque a pessoa vê a mudança que está a fazer. Exatamente. Às vezes há mudanças que não se veem, que são mudanças de comportamento, ok, vou deixar de fazer isto, ou vou começar a fazer aquilo, mas quando é uma mudança física é visível, não é? Sim, mas lá está, não é só física, é muito mental também. Exatamente. É muito mental. E às vezes as pessoas acham que o exercício físico é só eu sou magro, ou eu sou magra, ou infelizmente há muito isso. Não preciso fazer exercício. Como é que tu vais mudar aquela mentalidade? Não dá, porque há ali uma limitação, não é? Sim, pois. A pessoa está bloqueada ali, vive naquilo, portanto, e não, seja magro, seja gordo, seja o objetivo que a pessoa tenha. Nem é preciso ter nenhum objetivo, mas praticar exercício, a pessoa sente-se muito melhor a todos os níveis. São as chamadas crenças limitantes, não é? A pessoa acredita por ser magra, não tem de fazer nada. Eu acho que a própria sociedade em si cria estereótipos e em relativamente ao exercício físico, eu acho que ainda estamos a anos-luz de outras sociedades. Exatamente. Concordo. Raquel, falámos também que trabalhas com crianças e que tem um significado muito especial para ti. O que é que sentes que lhes consegues passar para além, naturalmente, da atividade física? Eu estou-me a arrepiar, não sei porquê, estou-me a arrepiar. Não sei explicar. É como se, de alguma forma, aquele fosse o meu propósito. Isto é assim um bocado parvo e vago de se dizer, mas eu sinto que de alguma forma posso ter Estão a faltar as palavras. Eu posso levar algo positivo na vida daquela criança e infelizmente há muita falta de afeto. Há muitas crianças que não têm afeto na escola. Há muitas crianças com necessidades, e não falo necessidades educativas especiais, nem cognitivas. Sim, carência mesmo. Falo muito de carência. E eu tenho uma auxiliar na escola onde eu trabalho, que às vezes diz-me assim, que é a Dona Manuela, e ela diz-me assim, eu não sei o que é que você faz às crianças, que as crianças gostam todas de si e vão-lhe contar os problemas, e na verdade é isto que acontece. Eu chego à escola, vem assim ao molho, professora, depois começam-me a contar umas os problemas, outras as coisas positivas. E eu às vezes estou ali, antes da aula começar, ou a tentar ajudar nos atritos que eles têm entre eles, ou ouvir os desabafos que alguns têm, e eu acho que é esse o meu papel, é essa a minha função. Eu não sei bem arranjar a designação para descrever aquilo que eu quero transmitir. E não é preciso. Mas isso nem o faço pelo valor monetário do meu trabalho. É pessoal. Sim. É pessoal. Ou seja, sentes, eles estão a crescer à maneira deles e tu estás a crescer à tua maneira também. Sim, porque eu sinto que também estou a crescer trabalhando com eles. É verdade, a crescer emocionalmente. Essa é a minha próxima pergunta, é sabido, as crianças têm mais sensitividade na parte espiritual, a energia da criança é sempre mais receptiva a nível energético. Portanto, achas que as crianças, da mesma maneira que têm uma sensitividade maior, também têm uma ligação mais natural ao corpo
e ao momento presente do que os adultos? Um pouco, de certa forma, sim. De certa forma, sim. O que é que nós podemos aprender com as crianças, nós adultos? O que é que tu vês nos teus miúdos que achas que os adultos deviam aprender com eles, ou que vamos esquecendo ao longo da vida? Acho que... Agora, isto faz-me assim um bocado emocionado, não é? Mas acho que temos tanta coisa para aprender. E eu contra mim falo, porque às vezes, né, também sou mãe e o meu dia-a-dia e os meus horários acabo por não ter tanto tempo disponível para os meus filhos, tanto como eu gostaria. Mas há uma coisa nas crianças, eu digo isto muitas vezes aos meus alunos adultos, há características nas crianças que eu acho que se vão perdendo ao longo da vida e que deveriam de ser essenciais, que é ser genuíno, não é? O ser genuíno, o dizer as coisas que sentem. Portanto, se eles não gostarem de ti, eles dizem, não tem problema. Portanto, e é a espontaneidade. E isso vai-se perdendo com a idade. Portanto, as pessoas vão se tornando, não digo falsas, mas pronto, vão se tornando... as coisas vão moldando e perdem a espontaneidade, perdem a genuinidade, que eu acho que é uma coisa muito importante. Se calhar temos defesas a mais, não é? Se calhar temos defesas a mais, ou se calhar deixámos de ser essas pessoas, essas crianças que já fomos. E eu acho que são valores que deveríamos manter ao longo da vida. Qual é que foi o maior desafio que já enfrentaste, seja profissional, seja pessoal, que tu sintas que queres partilhar, e como é que sentes que ter uma conexão espiritual te ajudou a superar esse desafio? Eu não quero chorar. Talvez, portanto, quando eu fiquei com o meu filho pequenina, não é? Pequenino, para mim foi, acho que o maior desafio, entre outros que já tive Claro. na minha vida, mas aquele que eu tive que crescer e que aprender e que seguir em frente, para que nada lhe faltasse, para que nada... acho que esse foi mesmo o maior de todos, entre outros, pronto, ao longo da vida, pelos quais já passei, a nível profissional, a nível de relação, a nível pessoal, mas acho que esse foi o maior de todos. E foi aí que eu, portanto, comecei a ficar mais atenta à parte espiritual, digamos assim. Houve um maior despertar nessa altura. Mas sim, foi essa. Essa expressão que usaste de sentir medo, espiritualmente faz todo o sentido, porque o medo alimenta a espiritualidade. O medo, por um lado, o medo pode ser o nosso maior inimigo, mas também pode ser gasolina para nos acender uma chama. Depende da maneira como nós vivemos o medo. Se deixarmos que o medo tenha muita força, o medo espiritualmente é considerado uma coisa negativa, porque depois vai inspirar vibrações negativas, de raiva, de rancor, de vingança, do que seja. Por outro lado, se o medo vier e for enfrentado como isto é um desafio, espiritualmente é muito importante. Não se deve ignorar esse medo. Mas tu conheceste-me antes, Sim, muito antes carnavais. do Rafael nascer, e eu às vezes olho para trás, claro que há dias que a gente olha para trás e eu às vezes não sei onde é que eu fui buscar aquela força, sinceramente, mas lá está, eu não encarei, ou seja, embora tivesse medo, o que é que está para vir, portanto foi aí também que a parte profissional que eu tive, ou seja, foi numa altura da minha vida que eu tive que tomar várias decisões profissionais
mas que eu olho para trás e tenho a perfeita noção de que isto aconteceu por este motivo. Exatamente. E independentemente de tudo, eu não fiquei com mágoa, eu não fiquei com raiva, eu superei isso e não tenho dúvidas que superei isso e segui em frente. E eu acho que o maior problema das pessoas é que não consegue superar certas coisas e seguir em frente, portanto vive ali ancorado. Uma pescadinha de rabo na boca também, não Exatamente. é? Que a pessoa tem problemas, justifica os problemas para não conseguir avançar, por sua vez, como não consegue avançar, cria mais problemas e anda aqui sempre nesta roda. Acho que também o teu espírito desportista te ajudou, a minha opinião, quem te conhece há muito tempo, essa parte competitiva e de superação, tu perante uma dificuldade, esse ADN desportista disse assim, tenho de superar isto, eu não posso deixar-me cair com isto, não é? Sem dúvida nenhuma. Sim, também havia, houve muito isso, não é? Mas também havia aquilo que ninguém via, que era tipo, quantas vezes eu chorei, claro. Com medo, não é? Com medo de, para lá, porque é que isto não está a acontecer? Interrogavam-me muitas vezes, porque é que isto está a acontecer? Porque é que tinha que ser assim? Eu não tinha, ou seja, não tinha imaginado que isto fosse acontecer, mas ao mesmo tempo, eu queria andar para a frente. Estavas a racionalizar uma coisa que tinhas só de aceitar e avançar. Raquel, se tivesses de recomendar um primeiro passo para quem pretende melhorar a sua condição física, alguém que, como dizes que tens às vezes alunos que nunca fizeram atividade física, alguém que quer começar mas ou tem medo ou não sabe como é que há de começar, qual é o primeiro passo que tu recomendavas? O primeiro passo é dar importância àquilo que para a pessoa faz sentido, ou seja, o que eu acho é que muitas vezes as pessoas não dão o passo porque há coisas que têm mais peso do que isso, ou seja, no fundo, para elas não é uma prioridade. Exato. Não é? Porque, portanto, eu atualmente trabalho ao nível do treino personalizado, mas agora estamos só a falar de exercício físico, nem sequer estamos a falar do treino personalizado. Às vezes as pessoas dizem que vou me inscrever no ginásio, são 30 ou 40 euros, whatever, fazem-me falta, mas depois se for preciso, fumo um maço de tabaco por dia. Portanto, é a realidade, eu estou a ser honesta. Portanto, isto tem a ver com prioridades. Ou toma o pequeno almoço todos os dias fora. Então, mas espera lá. Então, tomar o pequeno almoço todos os dias fora é uma prioridade do que fazer exercício. É porque eu não quero tanto aquilo. Claro. Quanto falo, eu quero muito. Então, mas o que é que fazes para fazer? Para mudar? Nada, não é? E às vezes são essas pequenas coisas. Pequenos passos, não é? A pessoa, eu vou mudar aqui. Portanto, okay. E a partir daí, ou seja, a pessoa própria ganha o bichinho. Eu tenho aqui pessoas, nunca gostei de fazer exercício físico. E hoje em dia dizem, isto faz-me bem à parte mental, faz-me bem. Sim, exatamente. É verdade. Onde é que a espiritualidade te atrapalhou, se aconteceu alguma vez, ou até te enganou? Acho que nunca me enganou, nem nunca me atrapalhou. Tu consegues sempre ver para além, ou seja, às vezes vês no futuro que as coisas aconteceram por uma razão antes. Sim. Ok. Raquel, para terminar, vou-te fazer 3 perguntas rápidas que são iguais a todas as pessoas que eu convido, e vou-te pedir que respondas rapidamente e conforme a tua intuição te for falando. Esta de certeza que é a mais fácil. Tens alguns hábitos ou rituais que te ajudem a lidar com o stress e a ansiedade e dos quais não prescindes nem por nada? Portanto, a nível do exercício físico, a corrida. Claro. A nível mais espiritual, tenho as minhas crenças. Como tu sabes, eu não sei de cor rezar o Pai Nosso ou Ave Maria, não sei. Eu falo à minha maneira e tenho a minha fé à minha maneira, e falo diariamente com o meu avô, com o meu sobrinho,
falo com eles e sei que eles estão presentes, não me perguntes como, mas eu sinto isso, eu sinto. Isso é lindo. E em que é que antes acreditavas? Não tem de ser espiritual, mas em que é que antes acreditavas com toda a fé e hoje em dia já não acreditas? No amor. O amor é uma coisa, portanto, que às vezes nos dá várias dores de cabeça, não é? E às vezes não é fácil, não é fácil toda essa parte. Eu acho que é o mais sincero possível. O amor é uma escolha. Nós podemos escolher amar e podemos escolher deixar de amar. Raquel, por último, recomenda um livro ou uma série ou um canal do YouTube ou algo que tu achas que os nossos ouvintes gostassem de ouvir também ou de conhecer? Dois livros que foram aqueles que mais, um que ainda não acabei de ler, o outro para mim teve um grande impacto, portanto quando o li, eu gosto particularmente, quem me conhece sabe que eu gosto de livros que trabalhem o nosso eu, a nossa parte interior, a nível da espiritualidade. Para mim o livro que eu mais gostei de ler foi Sinais. É um livro espetacular que fala sobre a forma como os nossos entes queridos comunicam connosco quando partem. Aquilo tem vários capítulos, é uma pessoa a falar sobre várias situações de outras pessoas, e também estou agora a ler O Propósito, que tem a ver com a parte de nos encontrarmos, portanto toda essa parte espiritual. Raquel, muito obrigado, foi excelente. Gostei muito de poder partilhar com as pessoas que nos vão ver e ouvir a tua experiência, que eu já conhecia pessoalmente há muitos anos. Obrigado também por estarem desse lado. Se gostaram do episódio, uma vez mais, digam alguma coisa nos comentários, partilhem com quem acharem que precisa de ouvir isto, com quem acharem que possa fazer sentido. Não se esqueçam de gostar, não se esqueçam de subscrever para não perderem os próximos episódios. Na próxima semana vamos encontrar mais uma conversa espiritual com os pés assentos na terra e os olhos no que importa, onde vamos falar com alguém que percebe muito de psicoterapia infantil e juvenil, quais são os desafios dos jovens de hoje, como é que a dinâmica familiar pode ajudar os jovens num mundo em que as relações são cada vez mais complexas. Eu vou deixar os contactos da Raquel também nos comentários, os livros que a Raquel sugeriu, sigam-na, perguntem-lhe se tiverem dúvidas sobre o trabalho dela, ela tem todo o gosto em esclarecer. Claro que sim. Muito obrigado e bem-ajam. Obrigado. Obrigada, Tiago. Obrigado.